A graça, a paz e a misericórdia, meus queridos irmãos. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer aos irmãos, as suas orações. Quero dizer que eu já estou bem melhor, graças a Deus, né? Já estou trabalhando, inclusive. Deus, Ele tem sido bom para comigo, né? Passei uns momentos difíceis, né? Vivendo as minhas crises existenciais, minhas dificuldades de saúde, mas, como a própria palavra de Deus nos diz, no livro de 2 Coríntios 4, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, esse versículo diz muito a cada um de nós, né? E é isso que tem acontecido conosco, né? Muitas vezes temos sido perseguidos, mas não temos sido desamparados. O Senhor, Ele tem nos amparado. Temos sido abatidos, mas não somos destruídos, porque o Senhor, Ele está conosco. É o Deus vencedor, é o Deus da vitória. E é Ele que está conosco, e é nele que confiamos. É por isso que nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nós sempre recorremos a esse Deus, porque Ele pode todas as coisas. Nessa noite eu quero falar sobre entregando o melhor para Deus, né? Será se temos entregue o nosso melhor, a nossa alegria, aquilo que nos proporciona alegria ao Senhor, né? Eu queria dizer que é preciso entregar o melhor para Deus, o melhor nosso, dar o melhor do nosso intelecto, o melhor da nossa vida, o melhor do que temos, tudo tem que ser o melhor para Deus. Eu queria só avisar os irmãos, abrir um parêntese para falar sobre domingo. Domingo pela manhã eu estarei falando sobre Jesus, a verdadeira Páscoa, né? Porque nós sabemos que existem várias Páscoas. Hoje a Páscoa mudou. Não existe, não é a Páscoa bíblica que as pessoas comemoram. Modificaram a Páscoa, e eu vou estar falando no próximo domingo sobre que Jesus é a verdadeira Páscoa, né? Nessa noite nós vamos meditar com base em Gênesis, mas antes de ler o texto, eu gostaria de orar. Orar por sua vida, orar por sua família, orar por você que está nessa hora refletindo nessa mensagem. Então, eu gostaria de orar por você, eu vou estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, meu Senhor. Nesta hora, meu Deus, eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai, de estar na tua presença, Pai. Quero te agradecer pelos livramentos, Deus, agradecer pelas bênçãos derramadas, agradecer pela cura, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Seu Deus. O Senhor tem sido bom para conosco, Deus, e a sua misericórdia tem durado de geração em geração. Temos visto, Pai, a sua misericórdia sobre nós. E nesta hora, Deus, eu quero, Deus, colocar diante de cada família, Seu Deus, cada família, Deus, da tua igreja, cada família, Deus, que está meditando nesta palavra, nesta noite, Pai, cada família, Deus, está participando, está desfrutando da tua palavra, Deus, toma em tuas mãos, Deus, tenha misericórdia, Deus, das famílias, Deus. Seu Deus, nas famílias nós temos pessoas, Deus, enfermas nas famílias, Deus. Temos viciados em drogas, viciados em bebida alcoólica, Pai. Temos pessoas, Deus, que estão carentes, Deus, tem necessitados. Tem pessoas, Deus, com todos os tipos de dificuldades e problemas, Pai. E nessa hora, Deus, em nome de Jesus, Deus, entra com providência, Deus. E dá a oportunidade, Deus, do teu povo, Deus, ver a tua glória na sua vida, Seu Deus. Abençoa, Deus, cada um, Deus, que está participando desse momento, Deus. Sei com as famílias, Deus, sei com os casais, Seu Deus. Os casais que estão vivendo seus problemas, Pai, suas crises existenciais, Seu Deus. Entra com providências, Deus, e vai, Deus, trazendo a solução, Deus. Restaura as famílias, Deus, restaura os casais, Deus. Os filhos, Deus, que estão, Deus, estão trazendo problema para os seus pais, Deus, que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, Deus, e estar levando, Deus, uma palavra para o coração desses jovens, Deus, para que eles mudem o seu comportamento, a sua forma de viver, Pai. Abençoa, Deus, cada lar, Deus. Abençoa cada família representada, Deus. Toma a família da tua igreja nas tuas mãos, Deus. Abençoa-nos, Deus. Derrama a bênção sem medida sobre nós. Te oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nessa hora eu gostaria de ler, né, o livro de Gênesis, capítulo 22, nos versículos do 1 ao 8, que diz o seguinte: Deus aprova
Abraão, Deus prova Abraão, melhor dizendo. O texto diz: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava na mão o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Observe que Abraão, meus queridos irmãos, Abraão confiou. Abraão disse aos seus funcionários, as pessoas que acompanhavam, informou que ele subiria com Isaque e retornariam. Observe que Abraão não disse que ele iria retornar, retornaremos. Então, com certeza, Abraão tinha certeza que Deus, meus queridos irmãos, que Deus proveria o sacrifício, o holocausto para sacrifício. Abraão confiava em Deus e ele sabia que Deus iria abençoá-lo com o próprio holocausto. Ele tinha certeza que Deus não lhe desapontaria, e ele também não poderia desapontar a Deus, mas Deus esperava de Abraão uma atitude de obediência, uma atitude de reverência, uma atitude de entrega, uma atitude de dedicação. Abraão precisava, aqueles irmãos, dizer a Deus que o melhor dele pertencia ao Senhor. É preciso entregar o nosso melhor a Deus para que Deus nos dê cada dia mais algo melhor do que aquilo que nós temos. Deus sempre faz o melhor por nós. Se nós entregamos algo pequeno a Deus, Deus sempre tem algo muito maior para nos dar. Será que sempre fazemos o melhor para o Senhor? Ou deixamos as sobras para Deus? Ou entregamos o que sobrar de nós para Deus? Será que temos dado o melhor? Porque o meu melhor pertence ao Senhor, o seu melhor pertence ao Senhor. Esse é um texto muito usado para pregar sobre bênçãos, promessas, provisões, restituição, mas agora nós vamos falar sobre sacrifício. Esse texto, queridos irmãos, me chama a minha atenção que é um texto sacrificial. Esse texto fala sobre fogo, esse texto fala sobre lenha e esse texto fala sobre cutelo. Esses 3 itens, queridos irmãos, são os itens do sacrifício a Deus. Isaque, queridos irmãos, era a melhor coisa na vida de Abraão. E Deus lhe perguntou se ele teria coragem de entregar o seu próprio filho por amor a ele. E Abraão, queridos irmãos, não questiona Deus. Abraão entrega o seu melhor ao Senhor sem questionar. Abraão sabia que Deus é o dono da vida e que ele é quem tinha dado Isaque para ele. Abraão sabia que Isaque, na verdade, não pertencia a Abraão. Isaque não pertencia a Abraão, Isaque pertencia a Deus, assim como meus filhos, assim como seus filhos, assim como nossos filhos pertencem ao Senhor, queridos irmãos. O nome de Isaque significava alegria. O nome Isaque significa sorriso. E eu quero te dizer que Isaque
Era a maior alegria da vida de Abraão. Eu tenho certeza que no nascimento de Isaac foi o momento que Abraão mais se alegrou, foi o momento onde ele mais se alegrou. Então a minha pergunta é, será se temos entregue a nossa maior alegria ao Senhor? Abraão entregou. Abraão levou Isaac para sacrificar. Se nós formos ler mais à frente desse texto, nós vamos ver que Abraão coloca Isaac para sacrificar no altar. Abraão amarra Isaac, Abraão pega o cutelo e levanta para sacrificar Isaac, mas no momento Deus manda ele parar, porque Deus sabia que Abraão, queridos irmãos, teria coragem de entregar o seu melhor para o Senhor. Isaac era a maior alegria da vida de Abraão, mas Abraão sabia que Isaac não pertencia a Abraão, que Isaac pertencia ao Senhor. Então, será se temos entregue as nossas alegrias ao Senhor? Ou será se temos dado o resto a Ele? Será se temos dado alguma coisa que não é muito significante, não tem muito valor? Então, queridos irmãos, às vezes em nossas vidas nós temos muitas alegrias, é Deus quem nos dá. Toda a alegria que você tem foi Deus que te deu. Então eu quero dizer, mas depois que está conosco aquela alegria, muitas vezes nós deixamos de participar das nossas alegrias com o Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, participe a sua alegria com Deus. Aquilo que você tem de maior, mais importante, de maior valor, entregue ao Senhor. O Senhor está aqui, pertence ao Senhor. Deus, queridos irmãos, queria abençoar a família de Abraão e através dele todas as outras famílias da terra. Mas antes era preciso que Abraão provar o seu amor para com Deus. Era preciso Abraão provar a sua fé para com Deus. Abraão aceitou o desafio de entregar o seu filho, ele não questionou Deus, e muitas vezes temos questionado, muitas vezes se Deus nos pede algo, nós questionamos, mesmo sendo patrão, queridos irmãos, observe que o texto diz que ele foi quem achou a leia. Pessoalmente, ele não pediu ao funcionário, ele não pediu ao escravo, ele não pediu ao empregado, ele foi lá porque aquele sacrifício era dele para Deus. Na subida do monte, queridos irmãos, ele levou 3 ferramentas necessárias para o sacrifício. Abraão leva o fogo, Abraão leva o cutelo e a lenha. Essas 3 ferramentas nos mostram o que precisamos fazer para dar o melhor para Deus, não apenas como sacrifício, mas como amor e entrega total. Porque Ele nos abençoa, Ele abençoa nossas famílias, Ele abençoou todas as famílias da terra através daquele sacrifício de Abraão. E Ele quer abençoar a sua família através do seu sacrifício. Ele quer abençoar a minha família através do meu sacrifício. Precisamos entregar a Deus o nosso melhor. Como diz aquele hino, oferecerei ao Deus da minha vida sacrifício de louvor ao Deus do meu amor. É preciso, queridos irmãos, vamos fazer. É preciso fazer isso. É preciso entregar com sacrifício de louvor ao nosso Deus. O sentido, observe que nessa noite eu queria falar sobre o fogo, o cutelo e a lenha, mas não queria falar em um sentido literal, queria falar no sentido simbólico, porque o fogo servia para queimar o sacrifício. Isaac, queridos irmãos, estava carregando uma tocha de fogo acesa para lá em cima acender o sacrifício. O fogo significava, queridos irmãos, tem um significado da presença do Espírito Santo. Observe que o Espírito Santo estava presente ali naquela hora. Então, para fazer o melhor para Deus, é preciso o fogo do Espírito Santo que nos faça arder de amor pelo Senhor. O fogo do Espírito Santo arder nos nossos corações. Quem tem o Espírito Santo, queridos irmãos, não vê dificuldades em entregar o seu melhor para o Senhor, em compartilhar o seu Isaac com Deus, em compartilhar a sua alegria com Deus. Então, compartilhe a alegria da sua vida para com Deus. O Espírito Santo de Deus, que ele estava presente naquele momento na vida de Abraão, pelo fogo que representava o Espírito Santo ali. O cutelo era uma espada pequena, encurvada, aqueles irmãos, que era usada para sacrificar o cordeiro. Então Abraão, ele levava o cutelo, porque era Abraão que tinha que fazer o sacrifício. Cutelo significa a palavra de Deus. Para fazer o melhor para Deus, precisamos da sua palavra, que nos ensina a sua vontade, nos ensina aquilo que ele deseja de nós. É através da palavra que Deus
se revela para nós. Eu quero te dizer que em Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando a palavra de Deus, queridos irmãos, ela nos é anunciada, né, com unção e com intrepidez do Espírito, é contrário ao modo de viver em que vivemos, né? Isso que a espada do Espírito faz, ela fere, ela golpeia, porém, esses golpes nos conduzem ao rompimento com a velha vida, com a vida de pecado, porque ela separa o homem, separa o homem, o velho homem do novo homem. Inicialmente, isso é doloroso, mas se perseverarmos na palavra, queridos irmãos, aos poucos, as nossas vidas começam a ter uma nova conexão. Brechas são fechadas pelo poder da palavra de Deus e começamos a nos configurarmos com Cristo. Então eu quero te dizer nessa noite que o cutelo de Deus está sobre nós, chamando a unidade da fé e do conhecimento de Deus até atingirmos o estado do homem e mulher feita estatura e maturidade. É isso que o cutelo de Deus faz sobre a nossa cabeça. Queridos irmãos, ela nos separa, né? Ela nos traz conhecimento de Deus. E a lenha era usada para manter o fogo aceso, o fogo do sacrifício. Então eu quero dizer que lenha significa a vida de oração, a lenha que mantém a chama acesa, a oração que mantém acesa a chama do Espírito Santo. Então é preciso essa lenha na nossa vida. Muitas pessoas recebem o fogo do Espírito Santo, mas não abastecem com oração. Então, queridos irmãos, apegam-se espiritualmente muito rápido. Eu quero te dizer que é o fogo do Espírito Santo, queridos irmãos. O fogo do Espírito Santo as vidas precisam ser abastecidas com oração. Esse fogo do Espírito Santo ele só é abastecido com oração e leitura da palavra. Então são esses os dois elementos que mantêm a chama acesa. É esse elemento que mantém a oração e leitura da palavra. Tem muitos crentes que a chama do Espírito Santo já se apagou há muito tempo porque não tem colocado o seu joelho no chão, não tem lido a palavra, não tem compartilhado com Deus aquilo que tem de melhor. A partir do momento que Abraão, queridos irmãos, provou do amor de Deus, eu quero te dizer que ele sacrificou o seu melhor para o Senhor. A partir de então, ele pôde fixar uma residência fixa e abençoou, queridos irmãos, e foi abençoado, pois até o momento ele era nômade. Ele era aquele povo que andava de lugar em lugar, mas a partir daquele momento que ele entregou o seu melhor para Deus, Deus fixou ele em um local. Então, depois dessa prova, experimentou a provisão do Senhor, a bênção para a sua família, e através dele, todas as famílias da terra foram abençoadas. Se quisermos ser abençoados e que nossas famílias também sejam abençoadas, é preciso entregar o nosso melhor para o Senhor. Entreguemos o nosso melhor para Deus, entreguemos o nosso Isaac, a nossa alegria, dê o melhor do seu tempo, seja fiel nos seus dízimos e oferta, entregue a sua casa ao Senhor, entregue os seus filhos ao Senhor, entregue o seu trabalho, entregue o seu tudo ao Senhor, se entregue completamente ao Senhor, dê a sua alegria a Ele, oferte as suas alegrias, seus Isaques para o Senhor, e Ele te dará mais alegria ainda, porque quando a gente entrega ao Senhor a nossa alegria, Ele nos dá muito mais, Ele restitui a quem pede e provê para quem sacrifica. Eu gostaria de encerrar essa mensagem dessa noite com o texto de Lucas 6,38, que fala muito bem sobre isso. A palavra de Deus, Jesus diz o seguinte: dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitará no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Então, queridos irmãos, é com a mesma medida que eu entrego ao Senhor que eu vou receber. Se eu entrego toda a minha alegria a Ele, Ele vai me dar uma alegria transbordante. E foi isso que aconteceu com Abraão. Como Abraão entregou a ele o mais importante, Deus deu muito mais a Abraão. Olha quem foi Abraão, queridos irmãos. Abraão foi amigo de Deus. Por quê? Porque ele entregou o seu tudo para o Senhor. Ele entregou o que ele tinha de mais importante. Então eu quero te desafiar nessa noite a você entregar o seu melhor para o Senhor. Dê o seu tudo para Deus. E com certeza Ele restituirá de uma forma grandiosa. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. E domingo
estaremos juntos, como eu já falei, né? Trazendo uma palavra de Deus, onde domingo de manhã estaremos falando sobre Jesus, a verdadeira Páscoa, né? Que Jesus é a verdadeira Páscoa, né? Que Deus abençoe e te guarde. Vamos orar nesta hora agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos na casa dele, compartilhando, porque onde você estiver em comunhão com Ele, ali é a casa dele. Onde você estiver em comunhão com Ele, Ele estará presente, né? Vamos orar nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos deu, Senhor Deus, de falar sobre a Tua palavra, Pai. Senhor Deus, recebe a nossa alegria, recebe a nossa gratidão, Deus, recebe o nosso louvor, Pai. Abençoa, Deus, cada irmão da Igreja Batista Vencedora, Pai. Abençoa, Deus, cada pessoa que assistir esse vídeo, Pai, que compartilhar esse vídeo, Deus, que participar desse momento, Deus, de gratidão a Ti, Deus. Abençoa, Deus, ricamente, Deus, aqueles que tiveram a disponibilidade de entregar o seu melhor para Ti, Pai. Seu Deus, a Tua obra está parada, a construção da Igreja Batista Vencedora, Pai. Mas eu sei, Seu Deus, que o Senhor está provendo o momento de voltarmos, Pai. Eu tenho certeza, Deus, que vamos voltar à construção daquele templo, Pai. Que o desejo do nosso esse é o desejo do coração de cada filho Teu que congrega ali, Deus. Em breve estaremos ali de volta, Deus, na reconstrução, Deus, terminando aquela obra, Deus, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado naquela comunidade e aquelas pessoas daquela comunidade possam ir ali, Deus, ouvir a Tua palavra, Deus, e reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador, Pai. Obrigado, Deus, abençoa os Teus filhos, Deus, dá um resto de semana abençoado, Deus, que, Senhor Deus, seja com os Teus filhos que estão enfermos, Deus, seja com os desempregados, Deus, seja com quem está vivendo suas crises existenciais, Deus, seja quem está com problema familiar, Deus, que o Senhor possa estar entrando providência, Deus, trazendo a solução para a Tua igreja, Pai. Obrigado por tudo, Deus, te agradeço, Deus, não porque mereçamos, Deus, mas te agradecemos em nome de Jesus, Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Queria lembrar que até esse domingo, né, o toque de recolher continua até a partir das 18 horas. Então, domingo não teremos culto à noite, mas eu já vi a informação hoje que a partir de segunda-feira volta o toque de recolher a partir das 20 horas. Assim sendo, na próxima semana nós teremos o nosso culto de 18h30 às 19h30 no santuário, na quarta e no domingo, né? Terá o culto quase normal, ainda não está normal, porque o normal é até 8 horas, mas ainda não podemos, porque a pandemia continua aí, os índices continuam aí, nós sabemos que o índice de contaminação baixou um pouco, mas não podemos relaxar. Devemos continuar com cuidado, porque a nossa vida é preciosa e Deus tem muito a usar através de mim e de você. Que Deus nos abençoe e dê uma boa noite para os irmãos, viu? Deus abençoe a todos, queridos.